Bom, pessoal, vamos em frente que a coisa bem quente. Eu queria chamar agora para compor este palco duas pessoas, tá? Eu vou falar os currículos delas porque eu não sei se vocês conhecem. Então eu vou falar porque é importante. Depois eles vão apresentar uma outra pessoa, tá? Mas vou chamar no palco. Estão prontas já? Ô, Cláudia, já estão prontas? Ô, técnica, está tudo pronto? Ok? Todo mundo microfonado, tudo certo? Ok. Não? Sim ou não? Sim. Então, eu não estou vendo as pessoas aqui na frente. Tudo ok? Então, pronto. Então, vamos lá. Primeira, Isabel Castanha Gil, é doutora em Geografia, com ênfase em desenvolvimento regional, professora do ensino superior, coordenadora do projeto Jatobá, no Espigão Divisor Aguapeí e Peixe, Extremo Oeste Paulista, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Adamantina, escritora de livros didáticos, paradidáticos de literatura, letristas de músicas, coordenadora regional do Movimento Cultural Latitude 21 e mãe da Jaque Gil, que é amiga nossa, mas isso a gente fala depois. Daniel Gomes, engenheiro agrônomo, doutor em engenharia agrícola, pesquisador científico, diretor-geral da APTA Regional, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos, ele vai dar um recado em relação a isso, imagino também, espero. Atua como pesquisador especialista em pós-colheitas de frutas e hortaliças, fungicultura, vitivinicultura e qualidade da bebida do café, além de forte atuação em pesquisas envolvendo a avaliação gastronômica de produtos agrícolas em desenvolvimento. Então, eu vou chamar ao palco, nesse exato instante, Isabel Castanha Gil e Daniel Gomes. Venham para cá. Vocês já estão com eles. Então, vão lá, é de vocês. Boa tarde. Antes de tudo, é uma imensa satisfação estar aqui no Mesa Tendências. Eu gostaria de agradecer demais ao Jorge, Mariela, em memória o Castilho, que há 9 anos atrás me acolheram dentro do mundo da gastronomia. Eu sou um pesquisador, uma pessoa quadrada, mas que, através da gastronomia, consegui impulsionar muita ciência. E hoje a gente está aqui, através de uma parceria dessas de ciência, deixa eu ver só aqui, de uma parceria dessa, e para falar um pouco do nosso projeto. A apresentação, vamos ver. Então, eu entrei na gastronomia, e a gastronomia também revolucionou a minha carreira como pesquisador científico. Eu vim da fungicultura, eu comecei a trabalhar com uma cadeia de cogumelo. Cogumelo ele é pouco, vamos falar assim, não é um alimento usual, e a gastronomia foi o ponto crucial da gente pegar e introduzir o alimento no gosto dos brasileiros. Eu represento, além de pesquisador, eu sou como o Jorge disse, eu sou diretor da APTA Regional. Eu comando 16 fazendas de pesquisa espalhadas pelo estado de São Paulo, mais 2 laboratórios. A gente compreende praticamente o estado de São Paulo inteiro, com pesquisa agrícola, e temos um pouquinho, praticamente, de tudo que vocês pensarem na área agrícola, né? Mas a área agrícola precisa do consumo. A gente precisa fazer a coisa acontecer e trazer o produto para a mesa. E dentro de uma fazenda, numa dessas fazendas nossas, lá no Oeste Paulista, mais exatamente em Adamantina, a gente nasceu
um projeto dentro da fazenda. E esse projeto é um projeto de muito valor. Um projeto que envolve a parte social, envolve parte econômica, a parte até cultural, né? A parte cultural, e além da parte cultural, a gente tem também a parte do produto, né? A gente tem um produto e hoje a gente vem aqui para falar para vocês, a gente vem falar do Jatobá. Vamos passar um pouco a palavra para Isabel. Isso. Por favor, Isabel. Boa tarde aos presentes. Agradeço de coração a oportunidade que foi dada por esse evento maravilhoso e foi por meio do pesquisador Daniel que chegamos até aqui. Quando eu digo chegamos, é porque o projeto Jatobá, ele nasce coletivo. Eu estou no extremo oeste do estado de São Paulo. Se der um passo um pouquinho mais comprido, eu já caio dentro do Rio Paraná e atravesso para Mato Grosso do Sul. Estou a 600 quilômetros da capital. E o projeto Jatobá, ele é incubado durante várias décadas, porque eu sou professora da área de geografia e sempre me interessei muito por essa parte socioambiental. E pensava em alguma coisa que eu pudesse contribuir para a regeneração do bioma regional, porque nós somos Mata Atlântica, porém, por processos históricos, processos econômicos, nós temos apenas 2% desse bioma, e ele é completamente pulverizado de tal maneira que não consegue manter a cadeia alimentar e tudo o que se precisa em termos de uma relação sociedade e natureza. Conheci o Jatobá, fui buscar alguma resposta na APTA de Adamantina, eu chego na APTA, a Agência Paulista de Tecnologia para o Agronegócio, eu chego na APTA como comunidade. Eu fui lá buscar solução e encontrei. E por meio, então, de pesquisadores, eu começo a conhecer o Jatobá, vejo a potencialidade que tem e daí, então, vejo também que falta alguma coisa para transpor essa potencialidade para algo socioambiental. Então, como uma madeira nobre, o jatobazeiro foi praticamente extinto. Hoje são árvores esparsas, como se diz, árvore solteira. Elas estão nas praças, elas estão às margens das estradas, elas estão nos campos. Nós temos aqui uma coletora urbana. Imagina, uma cidade de Oswaldo Cruz, uma cidade com 33 mil habitantes, ela consegue, Sônia Moreno, por favor, fica em pé, ela consegue, com mulheres e com pessoas aposentadas, ela coleta só de árvores remanescentes quase 3 mil quilos dentro de uma cidade. Né? E assim, nós temos também os coletores rurais. E é muito interessante, porque uma árvore adulta, ela chega a produzir 200 quilos do fruto. Para as comunidades tradicionais, para os povos indígenas, o jatobá sempre fez parte da sua dieta alimentar, e inclusive dos seus rituais espirituais. Para nós de São Paulo, não. Então, o jatobá nasce desafiando 3 improbabilidades. A primeira é que praticamente não temos mais jatobá por lá. A segunda é que não faz parte dos nossos hábitos alimentares. E a terceira, que é uma cadeia produtiva não organizada ainda no Brasil, como o açaí, que é uma das últimas. Veja os desafios. A partir daí, a gente, então, forma uma rede de cooperação técnica, científica, comercial, solidária, e a gente começa a buscar resposta. E buscando resposta, a gente vê que a gastronomia tem um papel fundamental, que é exatamente para poder desmistificar, né? Porque o jatobá tem muito do piqui.
ou ama ou odeia. E todo mundo tem uma memória do Jatobá. Olha quando eu era criança, olha o meu avô, olha o meu pai, olha no caminho da escola, mas lembra do cheiro. Né? Lembra do cheiro. Então, a gastronomia está desmistificando. E aí, Édipo William, por favor, fica em pé. Édipo William está fazendo um trabalho maravilhoso, principalmente com crianças, levando testes de aceitabilidade nas escolas, e a gente tem muita acolhida das prefeituras municipais. Passando, então... Só para dar uma dimensão do que eu falei para você da APTA regional, em todos essas marcas mais coloridas, a gente tem uma unidade de pesquisa, né? Então, são todas essas cidades, e essas cidades também, para aqueles que têm interesse, recebem demandas regionais para a gente estudar e fazer pesquisa científica a respeito disso. Dentro da APTA regional, a nossa bandeira é territorialidade. A gente atende a demanda da região. A região é que demanda a ciência que vai ser executada naquele local. É um trabalho inovador, é um trabalho que só o Estado de São Paulo tem, e é um diferencial do ponto de vista científico a gente falar desse tipo de coisa, né? Então, eu só para fazer uma provocação aqui, a gente está com o Jatobá, que está a cadeia nascendo, a gente tem o Canéfora Paulista, a gente viu até o Canéfora Amazônico aqui, mas a gente acabou de sair com um concurso estadual de Canéfora Paulista, e tem coisa muito promissora por aí, e as nossas acerolas, né? A região lá é grande produtora de acerola. E agora vamos passar o... Isso. Passando um pouquinho. Isso, pode ir para frente, né? Vamos ver o vídeo, se... Sim. Não, aqui é um pouco do... Vamos ver. Fecha os olhos, põe escuta, abre a mente, o coração, respira leve, bem devagar. Um dos gigantes da floresta, muito tempo, tem algo a nos falar. Ele é grande, muitas visitas a receber. Chegam as pequenas apressadas, muito trabalho a fazer. De dezembro a fevereiro, muito mel nos favos vai render. E os ativos já sabiam, a ciência se comprova e se torna novidade. Faz delícias na cozinha e remédio de grande complexidade. Doa tanto esse gigante, que muitos o têm como sagrado. Agradecer a tantas dádivas é cultivá-lo com agrado. Ele doa sementes para ser multiplicado. Vem a chuva e rega as matas, enche o rio e o ribeirão. Da raiz até as folhas o gigante sobe em oração. Vem a chuva e rega as matas, enche o rio e o ribeirão. Da raiz até as folhas o gigante sobe em oração. Tá aí nosso Jatobá. E Isabel, tem até uma corridinha aí que a gente pode passar. Isso. Aqui toda a nossa parte, né, que a gente vai produzindo, o xarope de Jatobá, que está um sucesso, as bolachinhas, os bolos, os produtos, os cursos para merendeiras, para introduzir a farinha de Jatobá na merenda escolar, as crianças aqui, os nossos testes. O Jatobá também ele tem uma característica muito identitária.
Junto com ele, nós temos um grupo de dezenas de microempreendedoras, microempreendedores, que vão criando produtos com características regionais e também um mix de produtos inspirados no jatobá. A cerâmica, os bordados, enfim, a parte de papelaria e assim por diante. Temos uma plataforma experimental para poder colocar esses produtos regionais e ver também, divulgar. Participamos muito de feiras e outros eventos com degustação, para as pessoas verem que o jatobá tem, sim, uma característica que supera aquele cheiro forte. Uma vez a farinha torrada, e eu faço isso em farinheira de mandioca, resgatando tradição, porque tem uma parte da região muito forte na composição demográfica de pessoas que vieram do Nordeste, então a gente resgata as farinheiras, e a farinha perde esse cheiro. Então, esses produtos, a gente está aqui em caráter experimental. Quais são os nossos propósitos com o projeto Jatobá? Organizar a cadeia de valor, produzindo alimento saudável, ele não tem glúten. Nós queremos também regenerar parte do bioma Mata Atlântica por meio de parceria. Já estamos com mais de 15 mil árvores plantadas. Eu faço a doação das sementes, porque sou eu que processo a farinha. E os viveiros das prefeituras municipais produzem essas mudas e fazemos a doação gratuita para os agricultores. Para se ter uma ideia, minha região foi severamente prejudicada com as últimas queimadas. Tem um município vizinho chamado Lucélia e tem ali um parque municipal com uma cachoeira bonita no rio Aguapeí, foi totalmente devorado pelas chamas. Numa ação de cooperação, vários municípios estão repondo essa vegetação. O município onde eu resido, Adamantina, está doando 5 mil mudas para regenerar esse parque. Queremos também gerar renda, sim, porque nós já temos uma infinidade de produtos que as pessoas criam, E nós queremos construir o território criativo Latitude 21. E aí, se a gastronomia é exatamente esse mecanismo maravilhoso e universal, quem vai falar sobre a gastronomia com jatobá e vai abrilhantar e colorir esse nosso trabalho é aqui Rodrigo Mocotó e o Alê. Sejam bem-vindos. Por favor. Que linda fala. Obrigado. Daniel, Isabel, obrigado por essa aula. Falar depois desses dois mestres é difícil. Estar aqui já é difícil, Falar depois da professora, do doutor, só aumenta a responsabilidade, ainda mais de um tema tão estudado, tão aprofundado, em que na gastronomia, pelo menos a gente, está só arranhando a superfície, está começando a se familiarizar agora. Mas uma pergunta, cozinha com propósito, é o tema desse encontro, o grande tema disso. Qual é o propósito de um restaurante? A gente tem falado sobre isso, foi o tema da celebração dos 50 anos do Mocotó, que, para quem não conhece, é onde eu trabalho, um restaurante que é de origem sertaneja, fundado por retirantes sertanejos, no sertão de São Paulo, ali na beirada da cidade. Então, qual o propósito de um restaurante? A gente não tem muito tempo, mesmo ao longo desses 50 anos, demorou tempo para a gente entender que a função primordial de um restaurante é restaurar. Restaurar fisiologicamente, fisicamente as pessoas, mas também, por que não, as emoções. Quem não se sente restaurado pelo acolhimento, pela hospitalidade, um olhar, um gesto de carinho, mas também, talvez mais importante que tudo, restaurar a consciência das pessoas. Então, como cozinheiros e chefes de cozinha têm ganhado cada vez mais espaço, estão na TV, como, por exemplo, o chefe Alê Sotero, que está na edição do Masterchef Confeitaria, agora. Podem assistir todas as terças-feiras. Eu me fez prometer que eu não ia falar, mas eu já falei. Então... Queria vir sozinho, justamente por isso, mas não teve jeito. E a gente
tendo esse espaço, tendo esse poder, tem também a responsabilidade com a mensagem que a gente passa. E por que comer jatobá? Como cozinheiro, meu primeiro pensamento é, porque é gostoso. Porque, vou ser muito franco, ele podia ser super saudável, ele podia ser um elemento importantíssimo para a Mata Atlântica, para o Cerrado, para a recuperação de áreas degradadas, mas gastronomicamente ele precisa ser gostoso, né? E viável também. Então, dependendo do olhar que a gente tem, de como a gente enxerga o produto, você tem possibilidades infinitas. Nas nossas pesquisas eu vi um caboclo, não sei se todo mundo já manipulou isso, mas presta atenção. Isso é duro, né? Vi um caboclo pesquisando, né, tentando entender mais sobre isso, quebrando isso no dente, arrancando a casca. Já viram isso? Ficava quebrando no dente, descascando, comendo igual um biscoitinho, um snack, ele e a filha, assim. Eu falei, caramba, olha como a gente está limitado, né, na nossa educação. Não sei se conhece uma nutricionista chamada Neide Rigo. Devem conhecer, musa, né, pela animação aí. E ela tem um neto muito sortudo, Raulzito, que ela é uma grande cozinheira, e ela apresentou jatobá para ele. Qual é a fruta preferida desse moleque? Que já deve ter provado 90% do que o mundo tem de fruta, porque a Neide é fantástica. Fruta preferida desse menino, do Raulzito, é jatobá. Ele é maluco por jatobá. E o papel educativo do cozinheiro, do chefe de cozinha, é fundamental. A gente não pode se furtar dessa responsabilidade. As universidades têm essa responsabilidade. A TV tem essa responsabilidade quando aborda a gastronomia. Então, por isso que a gente trabalhou no jatobá, pensando no que mais a gente pode fazer, além de mingau, biju, que são as primeiras referências, biscoito, bolo. E a gente sempre, ao longo da nossa história, no Mocotó, no Esquina, no Balaio, no Caboclo, todos os nossos projetos, sempre tentou apresentar produtos que não eram, talvez, bem compreendidos ou simplesmente desconhecidos e fazê-los sexy, assim. Então, a gente pensou até em fazer uma camiseta, Make Jatobá Sexy Again, né? Mas não deu tempo. Mas é isso. E, na nossa cabeça, uma das estratégias mais eficientes era colocar a coisa que as pessoas não querem comer, e as pessoas têm muito medo do desconhecido, do lado de uma coisa que elas querem muito comer. Então, um exemplo, a gente fazia um frango guisado com purê de mandioquinha com pequi. As pessoas, pequi, mas aí pensava, frango, mandioquinha. Então, tudo bem, tudo bem. Um prato do Balaia, um arroz de linguiça bragantina, costelinha de porco, grelhada, confitada, depois grelhada, aquele arroz caldoso, cremoso, e a gente está com um monte de quiabo em cima. Mas a gente nem fala que vai quiabo, porque senão a pessoa fala, pode ser a parte? Não, não pode. Então, nos nossos exercícios com o jatobá, a gente pensou em duas coisas muito legais para fazer com o jatobá, enfim, que só vem somar ao tanto de trabalho que é feito, né, em cima desse produto, e a gente está começando a experimentar, encantado com o jatobá. A Manteigaria Nacional faz uma das manteigas mais maravilhosas do país, e é uma das mais vendidas, uma das melhores é a de jatobá. Uma manteiga aromatizada com jatobá. É brilhante. Um produtor de Goiás, excepcional. E o Ale vai contar agora das coisas que a gente aprontou com jatobá. Boas Você coisas, começa né? com o quê? Vamos começar pelo panetone? Muito Vamos bem. lá. Eu duvido quem vai adivinhar o nome do panetone. Isso eu vou falar, é polêmico, mas antes de tudo, saibam que a ideia é do Rodrigo, tá? Bom, acho que para amarrar tudo que foi falado aqui, tudo que vocês ouviram, né? Eu queria falar um pouquinho, muito rápido aqui, sobre responsabilidade, né? E a responsabilidade que a gastronomia e nós, como chefes, né, como cozinheiros, a responsabilidade que a gente carrega, né?
tendo acesso a esse tipo de evento, acesso ao público, né? Acesso à TV, acesso ao mundo, digamos, né? E a responsabilidade que eu falo, não responsabilidade com os ingredientes na manipulação, na entrega de um prato legal, bonito, gostoso, nutritivo, né? Mas também a responsabilidade com as escolhas, né? A gente poderia estar aqui falando de diversos outros ingredientes mais populares, digamos assim, ingredientes já conhecidos, ingredientes de uma onda que vem por aí, né, que todo mundo está usando, mas não, nossa responsabilidade não permite isso. Então a gente quer falar do jatobá, que é ainda pouco disseminado e é uma coisa que a gente precisa apresentar para as pessoas e levantar um produto que é tão especial e às vezes muito pouco conhecido, né? Às vezes não, né? Pouco conhecido ainda. E justamente por conta de um preconceito, por conta de um histórico, e por que às vezes isso acontece? De repente, não porque é um produto ruim, obviamente, mas de repente da maneira que ele foi apresentado para as pessoas. Então, qual que é o nosso papel? Qual foi o nosso papel desenvolvendo essas ideias aqui, né? Vamos quebrar isso, né? E como que a gente vai quebrar isso? Como o Rô falou, apresentar um ingrediente que as pessoas têm um bloqueio, carregado com algum produto que as pessoas amam, né? Então, eu vou começar falando do panetone que a gente desenvolveu e vou já falar de cara o nome que o Rodrigo batizou, Panetobá. Por favor, usem o acento no final, tá? E não imaginem sem o acento, tá bom? Então, dentro desse contexto... Vocês imaginaram certo. É isso, usem o acento, importante, tá? Então, pensando nisso, nesse contexto, a gente aproveitou o período, né? Final de ano, o panetone está na casa de todo mundo. Falou, cara, vamos fazer um panetone com jatobá? E como que a gente vai apresentar um panetone com jatobá para as pessoas, né? E aquilo que o Rodrigo falou, a gente precisa levar o jatobá junto com algo que as pessoas têm um costume maior de comer e que gostam. Então a gente criou um panetone com farinha de jatobá, um panetone com uma receita clássica, né? Super amanteigado, super rico, super úmido, né? Pô, quem não gosta, né? A gente acrescentou a farinha de jatobá e a gente juntou nesse panetone um chocolate caramelizado, um chocolate especial, complexo. Então a gente tem uma combinação muito divertida e complexa e gostosa, sabe? E desse jeito a gente consegue apresentar o jatobá, né, dentro de um produto sazonal que todo mundo ama e gostoso, gente. Tá delicioso isso aqui. A gente vai tentar dar uma degustação para vocês e vocês podem dizer para a gente o que vocês acharam, né? E aí, aproveitando o formato, né, e a ideia que a gente tem, a gente consegue acrescentar outras coisas também. E no caso a gente colocou por cima castanha de pequi, né, que é um outro produto super rico, especial, muito pouco conhecido, e que a gente colocou nesse panetone para agregar ainda mais história, mais sabor e mais valor. E a gente chegou nesse resultado depois de alguns testes, e a gente percebeu que o respeito com o ingrediente ele vai além disso que eu falei também, né? E a gente tem que entender que para algumas coisas existem alguns limites também, né? Então a gente chegou num resultado maravilhoso, mas até chegar nele, algumas coisas deram super errado. Vou mostrar o resultado maravilhoso. A gente começou a se empolgar e falou, cara, vamos colocar bastante e vai ficar maravilhoso. Não, ficou horrível. Uma merda. Fala em português. Eu não queria usar essa expressão, mas tudo bem. Mas enfim, a gente entende que é um produto rico, especial, que as pessoas precisam conhecer, mas que a gente precisa de um caminho para isso. Então, popularmente falando, tem um bloqueio, tem uma lenda, tem um mito. E como que a gente quebra isso? Fazendo isso, tá? Nossa, ficou lindo, diga-se de passagem. Obrigado, a camiseta do jatobá. Então, esse foi um dos produtos que a gente desenvolveu. Um outro produto que a gente também testou e chegou num resultado super especial, a gente desenvolveu uma pavlova, que é uma coisa que a gente ama, a gente já serviu muito no restaurante em diversos formatos, com diversos ingredientes, e a gente pensou, cara, por que não uma pavlova com jatobá? A pavlova super bonita, visualmente falando, maravilhosa, saborosa, e a pavlova, né, é uma sobremesa que tem uma base, né, como base um merengue assado, e que a gente normalmente serve com frutas frescas e algumas combinações. Então a gente pensou, cara, é um caminho também para isso, né? E aí a gente desenvolveu uma pavlova, que a gente usa farinha de jatobá, a gente usa uma porcentagem ali substituindo alguns ingredientes. Antes de ir para o forno, eu polvilho a farinha de jatobá por cima dela. Então, super aromática, super especial, super potente de sabor, mas ainda assim sutil e delicada. Mais uma vez, para apresentar o ingrediente que é polêmico e mostrar ele de uma maneira gostosa, deliciosa, que as pessoas vão se encantar. E aí a gente combinou algumas frutas, né, que na nossa cabeça fizeram sentido ali para trazer equilíbrio, complexidade também. Então, a pavlova que a gente serve com creme batido, uma base neutra, né, um creme de leite batido que a gente monta para fazer uma espécie de chantilly. E aí, por cima, a gente coloca caju, manga,
A gente coloca uma compota de cajuzinho do Cerrado, que vai baunilha do Cerrado também, um outro produto super especial, que é ainda pouco conhecido, que a gente traz nesse contexto, e maracujá. Né? Então, o maracujá traz acidez, também traz complexidade, e a gente junta todos esses ingredientes e apresenta uma sobremesa bonita, gostosa, saborosa, rica, com contexto, né? Com respeito, né? Tudo isso que a gente falou aqui, e é um caminho também especial para apresentar esse produto. Né? Então, quando a gente fala de propósito, não dá para falar de propósito sem ter responsabilidade e respeito pelos ingredientes. É o meu papel como confeiteiro hoje. Eu gosto de brincar com alguns assuntos polêmicos até na internet aí, né? E fala-se muito hoje do pistache, que todo mundo, né, gosta do pistache e tal. Então, eu falo para o Rô que enquanto eu for confeiteiro no Mocotó, a gente não vai usar pistache. Tá? E não porque eu não gosto do pistache, é porque... Obrigado. Eu acho que muitas pessoas já utilizam isso, né? Mas enquanto a gente tiver o jatobá, enquanto a gente tiver umburana, cumaru, pacová, enfim, a infinidade de ingredientes brasileiros que a gente tem, pequi, a gente não precisa usar pistache. Tem muita gente já usando, tá? Então, essa é uma maneira que a gente encontrou e está encontrando ainda todos os dias, né? De apresentar os nossos ingredientes, esses ingredientes tão especiais e ricos, né? De uma maneira que as pessoas não se assustem, né? Então, a gente está quebrando aí barreiras fazendo esse trabalho. É isso? Bem. É isso, galera. Então, a gente vai passar uma degustaçãozinha aí para vocês. Boa. Sim, esse biscoitinho muito Isso. especial. Rô, Tem enquanto você passa, uma vou montando uma degustação pavlova. que vai ser passada também. É um bem tradicional. É uma bolachinha de manteiga, de nata, enriquecida com jatobá, feito por uma das microempreendedoras da região, chamada Dina Pigossi, da cidade de Irapuru. Está sendo passada aqui a bolachinha de jatobá para vocês conhecerem, provarem. O que acharam? Especial, né? É muito especial, é divertido, né? E é sempre um desafio para a gente, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de ingrediente que tem esse bloqueio, né? É um desafio encontrar o caminho. Então, acaba todo mundo saindo feliz no final, né? Então, a gente chega num produto especial, a gente aprende com o produto, né? Então, a partir disso aqui, a gente cria um leque de ideias muito maior do que no princípio do contexto, né? Então, acaba todo mundo no final sendo muito feliz, né? É muito legal. Eu vou provar, porque esse aqui eu não provei ainda. Então, eu trouxe aqui na... E esse daqui vai um recheio. A gente tá esperando o pessoal subir com as outras coisas. Mas a gente poderia montar. Trouxe? Ah, vou montar então. Vamos lá? Vamos ver essa pavlova, com certeza a melhor pavlova de jatobá já feita nesse palco. A única, né? A única, né? Com Não tem como não certeza. ser tão especial. Conta um pouco do trabalho com a massa, ali, com o merengue, né? Porque a farinha de jatobá, ela tem açúcar, ela tem amido, que são dois elementos do merengue que vai para a pavlova, né? A gente usa normalmente açúcar demerara, fécula de mandioca, né? Sim. A gente... Desculpa. Sim. A gente... E aqui foi o grande trabalho do Alê, o grande mérito foi encontrar equilíbrio aqui, né? Exato. A gente, né, como eu falei, a gente já serviu pavlova muitas vezes no restaurante, então a gente precisava desvendar a farinha de jatobá, né? E como que a gente foi fazer isso? Então a gente foi primeiro avaliando a ficha técnica do produto, entendendo a composição e entendendo como que a gente poderia incorporar ele na nossa receita de pavlova, né? Então, como o Rô falou, uma receita que vai bastante açúcar, né? Aqui a gente está usando um merengue suíço, que uma receita básica, são 2 partes de açúcar para uma de clara. Farinha... Posso? Fica à vontade. A farinha de jatobá, ela tem dulçor, né? Então, a gente precisava equilibrar isso de uma maneira. Então, para ajustar na receita, eu diminuí um pouco de açúcar e acrescentei uma quantidade X de farinha de jatobá, considerando também um outro elemento da receita, que é fécula de mandioca. Então, a farinha de jatobá também tem um amido, de certa forma, né? Então, a gente também fez essa compensação. E eu testei algumas vezes e fui entendendo o resultado, o sabor. Errei também, porque me empolguei. Falei, cara, vou colocar mais, acho que aguento. Fui colocando. Um dos testes, cara, a pavlova virou uma pizza, desestruturou, desestabilizou, ficou horrível. E eu entendi o limite ali, né, até então. E a gente foi ajustando e chegando ali no que a gente queria. E eu cheguei nesse resultado, né, com umas proporções ajustadas, com um dulçor ajustado.
com o corpo da pavlova ajustado também, né? Ela precisa de uma estrutura. E, enfim, um processo divertido e que me ensinou muito também, né? Então, é o que eu falei, o ingrediente, ele é desafiador, e para a gente chegar no resultado, a gente precisa quebrar muita cabeça. E essa é a parte legal de ser o confeiteiro ou cozinheiro nessa parte, né, Rô? O Ale usou uma palavra importantíssima para mim hoje na gastronomia, que são os limites, né? Encontrar os limites. E a gente tá sempre experimentando produtos novos, aplicações novas para produtos já velhos, conhecidos, e provocar o público é talvez uma das ferramentas mais poderosas para chacoalhar a gente, tirar a gente desse torpor. A gente está completamente desconectado da origem dos nossos alimentos, da relação do que a gente come com a nossa saúde, com a saúde do planeta. Pô, vamos fazer as pessoas comerem jatobá e entender. Jatobá é um símbolo, né, para tudo que a gente acredita aqui. Sim. Né? Então, é super nutritivo, é gostoso, sua produção está ligado a manter as árvores de pé, não só os jatobás, mas tudo que está no seu entorno. Então, sim, a gente deveria, sim, se empenhar e fazer as pessoas comerem jatobá. E jatobá, e grumichama, e cambuci, e a lista é infinita. Né? A gente está falando aqui de jatobá, mas se a gente deixasse o jatobá de lado e começasse a falar de uvaia, valeria a mesma coisa. Se fosse falar de cambuci, valeria a mesma coisa. Eu lembro de um dia no restaurante, um dos meninos do bar perguntando se podia colocar no cardápio uma caipirinha de frutas vermelhas. Eu falei, olha, eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa, mas quando a gente escolhe usar frutas vermelhas congeladas, aí, enfim, de uma procedência desconhecida, a gente está deixando de usar o que tem de melhor e que está no nosso quintal. Então, cada escolha é uma renúncia, né? Então, quando você compra as frutas vermelhas congeladas no supermercado, você está diminuindo as chances do produtor de grumichama, ou cereja do Rio Grande, de fazer esse produto viável e chegar nas nossas prateleiras. Aí a gente começou a trabalhar as frutas pretas. Então, a gente usava jabuticaba, grumichama, amora... Açaí? E açaí. Jussara também, né? Também. Enfim. Nossa pavlova pronta aqui. Eu não sei se os mestres vão querer provar. Punhidinho? Vou colocar um pouquinho desse caldo do cajuzinho. Quer provar, professora? Pode ser com a mão, ó. Acho que eu pegaria assim. Cozido em justa temperatura, com baunilha do Cerrado, pouquíssimo açúcar. Vou temperar um pouquinho aqui. Olha, não parece mal não, hein, Sotero? Olha, e falar que tá ruim... Mostra isso para ele na Riso, o Fogaça e o Jacan, que você vai direto pro mezanino, cara. E teve prova de pavlova, hein, galera? É nada. Teve. Ave Maria. Mas graças a Deus estava no mezanino, então não participei. Pessoal, obrigado. Obrigado pelo convite. Uhul! Alguém se arrisca? Onde está a venda? Você viu, ó, ficou pronto, apareceu o Jorge. É claro, é óbvio. É óbvio. Aonde está a venda isso aqui? Ó, isso é um lançamento mundial, não é Panetoba, é Panetobá, mas é um lançamento mundial, ainda não está à venda, Não tá? mas você vê que tem 2 aqui, né? Eu vi. Olha que chique. Um para Eu Isabel, gostei. um para Parabéns. Daniel. E a gente tem mais aqui, se alguém quiser provar. provar eu um sei pouquinho. que a logística é complexa. delicada aqui, mas a gente vai fazer o máximo para todo mundo conseguir um pouquinho. Que e se maravilha. alguém tiver coragem, ó, Eu quero, eu tenho absoluta olha coragem. isso. Jorge, Absoluta coragem. uma colherada perfeita para você, ó. Agora, vão ter, agora eu estou falando sério, vai ter nesse Natal ainda o jatobá? Hein? Vai. Aliás, já tem, né? Ajustar tudo para chegar nessa data com uma receita consolidada. Olha aí. Pois agora. Agora é a hora da verdade. Vamos ver.
Mestre, um singelo panetone de jatobá de fermentação natural com chocolate gold da Calibô e amêndoas de Pequi em cima. Vamos lá. Agora a régua subiu. Né? Se não gostar, Não tava esperando. Puta merda. O resto a gente se abraçar aqui, né? Nosso professor já nos ensinou na vida e já tivemos na escola dele. Literalmente. Tá bom, Shimura? Isso é um bom sinal. Passou no teste. Passou. Obrigado, mestre. Tá bom mesmo, tá bom mesmo. Tá bom, Macacé. Maravilhoso. Pessoal, uma salva de palmas. Obrigado, gente. Obrigado. Ó, uma foto aí, doutor.